Oi, Silvia. Um pequeno atraso. Fiquei sem internet aqui. Boa noite. Vou aguardar um pouquinho, ver o pessoal entrando. Oi, Lucas. Boa noite. Um pequeno atraso, um probleminha com a internet. Obrigada, Silvia. Realmente, a gente dá um jeito e vai fazendo. Tá tudo certo. Esperar mais um minutinho e aí a gente começa. Depois o pessoal vai entrando. Vamos começar, daqui a pouco o pessoal vem chegando. Eu escolhi hoje o tema relacionamento tóxico ou relacionamento abusivo, porque é um assunto bem mais comum do que a gente imagina. Ele é muito mais rotineiro, porque são pequenas ações, às vezes não percebidas, que fazem ou que transformam um relacionamento em abusivo ou em tóxico. Normalmente, quando nós pensamos em relacionamentos abusivos, nós pensamos num casamento, num relacionamento homem-mulher. Na verdade, os relacionamentos, eles podem ser num campo mais variado e mais abrangente. Pode ser entre homem e mulher, no relacionamento homoafetivo, homem-homem, mulher-mulher. Podem ser no campo da família, pai, mãe, usando de um relacionamento tóxico para com os filhos, ou o contrário, amigos. Existem amizades tóxicas, amizades doentias. Então, quando a gente pensa em relacionamento tóxico, não é só essa relação homem e mulher, só casamento. Ela é bem maior do que a gente imagina. É importante deixar bem claro que não são somente agressões físicas. Quando se fala em relacionamento tóxico, se remete logo à questão da agressão física. Não é o que acontece. Normalmente essas ações, elas se iniciam com atitudes, com comportamentos que fogem ao padrão, que fogem ao que deveria ser a linha que liga o respeito ou que divide o respeito com a falta dele. As formas mais comuns de abuso, de toxicidade, elas estão na humilhação, no bullying, na desqualificação. Existem algumas características que são importantes que a gente observe quando existe um ciúme exagerado. É porque eu amo você, mas tudo passa do controle, tudo foge a um limite. É porque eu te amo demais, então eu tenho muito ciúme. O ciúme, de um determinado ponto em diante, ele deixa de ser saudável e passa a ser doentio. E o ciúme doentio, ele é prejudicial, tanto para quem o sente, porque é um descontrole, é uma disfunção, quanto para quem está do outro lado, que recebe essa carga, e é uma carga pesada. As frases comuns que tentam justificar
é porque eu te amo demais, ou eu tô fazendo isso pro seu bem, é porque eu me preocupo muito com você. Aquela situação onde as pessoas buscam esse movimento de controlar é uma forma de abuso, é tóxico. Então, partindo dessas falas, o abusador, ele constrói toda uma situação e decide o que o outro pode ou não fazer. Se ele pode vestir determinada roupa, se ele pode ir em determinado lugar, se ele pode trabalhar fora, no caso de casamento, se pode trabalhar fora ou não, aonde vai trabalhar e com quem. Então, realmente, Lucas, é muito comum esse movimento que às vezes ele é imperceptível, porque a pessoa, o abusado, ele acha que aquilo tá normal. E é muito importante que se perceba que não é normal que alguém queira te controlar. Isso falando em relacionamentos de casais, sejam de quais forem. Mas quando falamos de amizade, isso também acontece. Aquele amigo que diz assim: ah, não, você tem que ser só meu amigo. Ou nós vamos lugar só onde eu quero. Ou você vai estar só comigo, você não pode ter outras amizades. Ou ainda faz todo um movimento de domínio para que a pessoa fique restrita a um amigo. Isso é doentio. Isso não é nada saudável. Então a gente precisa ficar alerta nesses movimentos para perceber aonde é que estão as pequenas falhas, aqueles atos que a gente precisa tomar consciência para não cair numa cilada. Num relacionamento tóxico começa quando, olha como é a pessoa que faz o movimento. A moça, vamos colocar bem de casal. A moça diz assim: nossa, agora eu encontrei meu príncipe encantado. O cara é gentil, é cavalheiro, a outra parte é toda carinhosa, atenciosa, tem extremo. E tudo que é extremo demais põe desconfiança. Eu percebo assim, pra mim, tudo que é demais, eu fico com o pé atrás. Por quê? Porque quando está demais é porque eu quero mostrar uma coisa que eu não sou. Eu quero vender uma imagem do que eu não sou. É uma máscara. É muito difícil você encontrar alguém, não é impossível, vejam bem, mas é difícil você encontrar alguém que tenha toda uma cortesia, uma gentileza e esteja sempre te servindo. Ele adivinha os seus pensamentos e com isso ele te compra. Por quê? Porque a outra parte, ela está carente. A outra parte, ela construiu um castelo e ela está em busca do seu príncipe encantado. A outra parte está sozinha e aí encontra aquele amigo, aquela amiga que, nossa, é a melhor pessoa do mundo. Ela super te entende. Ela super te aceita. É por aí, né, Lucas? A gente vai buscando imagens da memória. Então é muito importante que a gente comece a tomar consciência desses primeiros pequenos atos e que a gente analise com muita cautela para não cair numa cilada. Então, nós vamos buscando tudo isso e vamos construindo uma situação ou vamos permitindo esse relacionamento tóxico onde o abusador tenta de todas as formas fazer um controle. Uma das características do abusador é o controle financeiro. Eu já vi situações de pessoas, de N coisas que eu já li a respeito, onde, um exemplo, a esposa ou um dos parceiros ganha mais do que o outro.
Mas quando for falando de homem e mulher, o lado masculino não permite. Porque eu tenho que ser o cara, eu tenho que ser grande, eu tenho que ganhar mais. Então, ele convence a mulher a entregar o seu salário para que ele o administre. E aí começa a confusão, né? Porque aí, quando ela quer usar do dinheiro dela, ela tem que dar satisfação para ele. Quando ela quer fazer o movimento de trazer o que ela quer, o seu gosto, a sua vontade, ela tem que pedir para ele. E normalmente ela vai levar um não. Ou se ele entrega trocados para essa pessoa, para este companheiro, para esta companheira, porque isso não acontece só de homem para mulher, acontece de mulher para homem também. Numa escala bem menor, mas acontece. Esse abuso, ele acontece da parte contrária. Existe sempre um lado mais forte, um lado mais empenhado, dominador. Então, o que ele faz? Ele pega o dinheiro e ele administra a seu bel prazer. Só que a maior parte da renda que entrou naquela casa, naquele relacionamento, era da mulher ou era de uma das partes, de um dos companheiros. E essa outra parte fica submissa ou submetida a ele, ao companheiro dominador, e vai permitindo, achando que aquilo é normal, porque ele alega assim, não, deixa que eu administro, eu sou melhor administrador. E partindo desse movimento de ser melhor administrador, existem muitas situações que quando a parte se percebe, ele usou o dinheiro para comprar coisas, bens, móveis, imóveis, no nome de outra pessoa, ele fez investimentos, ou só no nome dele, depende da situação do relacionamento, ou no nome de um terceiro, de um laranja, vamos dizer assim, e quando a pessoa se percebe, ela não tem nada. Porque ele domina, ele consegue contornar uma situação ou criar uma situação de que a pessoa acha que ele está fazendo exatamente o correto. E quando a ficha cai, gente, é triste. O que sobra para a gente juntar não é fácil. Ainda que algumas pessoas conseguem se liberar desse movimento. Sejam bem-vindos, boa noite. Então, o que acontece nisso tudo? O abusador, ele faz um campo de domínio, ele cria uma rede e ele vai criando situações de forma que as pessoas fiquem nesse movimento onde não consigo se movimentar, onde não consigo sair desse campo. E só vai afundando, é como areia movediça. Por quê? Porque ele domina o dinheiro e aí se a pessoa se der conta de que ela precisa sair fora disso, e se tiver filhos envolvidos na situação, ele ainda tem a capacidade de dizer, pode sair, os filhos ficam comigo porque você não tem dinheiro. A casa, os bens ficam comigo porque você não tem nada. Eu já ouvi N histórias de pessoas que fizeram isso. Você pode ir, você não tem direito a nada. Eles estão acima do bem e do mal, eles estão acima da lei. O abusador, ele está num outro padrão onde nada o atinge na mente dele. Nada o atinge. É importante tomar consciência nos relacionamentos de que as pessoas precisam desconstruir os seus castelos para não cair numa cilada. Então os filhos, ele não pensa no filho enquanto filho, amor, cuidado, aquela proteção. Ele usa os filhos como moeda de troca. Ele é razão, ele não tem emoção. Ele é racional, ele quer comandar. Seja o companheiro que for, seja na família, pai, mãe para filhos, às vezes em filhos para os pais. É bem comum a gente encontrar os pais que dominam os filhos. É muito mais comum também do que a gente imagina. As amizades, gente. Quantos amigos
Não, mas ele era tão boa pessoa, ele agora caiu a ficha de que não era tão boa pessoa. Às vezes anos depois se sujeitando a um domínio doentio de uma pessoa desequilibrada, porque o abusador, ele é desequilibrado. Então é muito importante se perceber os detalhes, gente, as características, as possibilidades, porque em muitas situações as pessoas passam num movimento de que isso é normal. Não, isso já acontece comigo, mas já acontecia com a minha mãe, meu pai fazia igual. Meu padrasto fazia igual, meu tio faz igual, meu avô. Então já tá naquele movimento de que é normal. É preciso quebrar esses padrões, essa repetição de padrão. Isso não é normal. Isso é doentio, isso traz prejuízo emocional. Uma outra característica ainda que é bem situada é a questão da exigência da relação sexual sem o consentimento do outro. Então é uma relação forçada. E toda relação forçada é um abuso. É um abuso sexual, mesmo sendo casado, gente. E abuso é crime. Tá previsto em lei, tá lá tudo direitinho. E as pessoas acham que esse movimento ele acontece porque é normal, porque o outro ele coloca na cabeça da vítima de que a vítima tem que ceder aos seus caprichos, ceder às suas vontades, porque ele ama, inclusive na relação sexual. Não, o corpo é meu, é como eu quero, primeiro eu volto a bater na mesma tecla. Se eu não me amar, se eu não me respeitar, ninguém me ama e ninguém me respeita. Então é muito importante que as pessoas percebam essas pequenas atitudes no comportamento do outro. Volto a afirmar para quem está chegando agora, seja em relacionamentos afetivos, seja em relacionamentos familiares, seja em relacionamento de amizade. Em todos esses movimentos acontece o abuso, acontece o relacionamento tóxico. E quando o dominador, quando não consegue atingir os seus objetivos, ele faz chantagem. Ah, porque eu tô doente, porque eu tenho uma dor, porque eu tenho problemas no meu trabalho, porque tô com muita dor de cabeça, você não pode me incomodar porque tô com muita dor de cabeça. Ou ainda, pior de tudo, se você me deixar eu vou me matar. Eu me mato. Se você me deixar eu vou me matar. A responsabilidade da vida não é do outro. Cada um precisa ser responsável pela sua vida. Ah, mas eu não quero que ele... Deus me livre se ele vai se matar por minha causa. Tô para dizer para você que você não tá com essa bola toda não. Ele não vai se matar por sua causa. Ele vai se matar de raiva por não ter conseguido fazer do domínio ou dominar a situação como ele queria. E a responsabilidade passa a ser dele. Não foi você que empurrou, não foi você que botou a arma na mão. Nessa questão é sem culpa. Culpa zero. Porque ele já vem num desregramento, já vem num desalinho que combinou com a atitude da pessoa. Então a gente precisa ser bem consciente de que nem tudo é nossa responsabilidade. Que nem tudo está dentro do nosso alcance resolver. Ah, mas coitadinho, ele teve muito problema na infância, então eu fico no relacionamento. Ou coitadinho do meu amigo, da minha amiga, nossa, ele é tão sensível, mas ele é bonzinho.
mas ele está montado no seu pescoço. E você se compadece dele, não vai levar a lugar nenhum. Só vai piorar a sua situação. Eu volto a afirmar, se eu não me amar, quem vai me amar? Essas chantagens, elas desencadeiam no abusado muito medo. E o medo paralisa. O medo é o que faz a pessoa ficar travada. E ela não toma atitude. Então é muito importante que as pessoas cuidem dos relacionamentos, dos primeiros sinais do relacionamento abusivo. É importante que as pessoas olhem para as amizades dos nossos filhos. Principalmente quem tem filho mais jovem. Aquele amigo que sofre muito, que é muito vítima, normalmente ele é o manipulador. Então é muito importante que a gente se mantenha atento nisso também. Porque às vezes os nossos filhos, ainda adolescentes, jovens, eles não dão conta disso. Eles não têm maturidade ainda para perceber. E eu sei que pai e mãe não é a pessoa mais indicada para falar nada. Nós somos os últimos como pais. Mas a gente sempre dá um jeito. Então é muito importante observar qual é o círculo de amizade que os nossos filhos estão. Quais são os relacionamentos que os nossos filhos estão. Pode ser relacionamento abusivo. Então é muito importante que a gente tome cuidado com isso também. Quando o abusador, ele afirma e reafirma que a pessoa não tem valor, que a pessoa sempre está errada, que a pessoa não consegue fazer nada certo. Olha só, tudo que você faz está errado. Ah, cala a boca, você só fala bobagem. Fica quieta para não me fazer passar vergonha. Coisas desse tipo. Ele vai criando no abusado, na vítima, uma dor, um movimento de que ela não consegue mais sair disso. É muito difícil sair. É difícil sair sozinho. Por isso que é importante perceber quando as coisas ainda estão no início. Ah, a pessoa vai mudar. Não, eu já aconselhei ele, eu já conversei, ele vai mudar. Não muda. Não muda. Eles trazem com eles este movimento, às vezes, ou na maioria das vezes, um movimento familiar. Porque eles aprenderam a viver e a conviver num meio doentio de manipulação, de agressão. E aí ele só traz o reflexo do que ele é ou do que ele teve a vida inteira. As pessoas podem mudar? Podem sim. Eu sou o tipo de pessoa que acredito muito na mudança do outro, quando ele quer. Se ele não quiser, não existe. Ele não dá conta, ele não quer mudar. Uma outra questão que o abusador ele utiliza, ou ele argumenta é: ninguém serve para ser seu amigo. Ele começa a colocar defeito em cada pessoa. Ou porque ele não é bom amigo, ou porque ele tem má influência, ou ainda porque ele está interessado em você, ou eu quero que você seja só meu amigo, ou aquela pessoa não gosta de mim, então você fica comigo e a gente descarta o outro. E quando a vítima percebe, ela está sozinha. Ela não tem mais
nenhum tipo de amizade. Porque na maioria das vezes ele consegue tirar a pessoa, inclusive da família dela. E eu tenho certeza que eu estou falando isso aqui, vocês estão pensando assim, fulano, 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 fulano. Vocês conhecem histórias a respeito disso. Eles vão deslocando de um jeito, conduzindo a situação de um jeito, que daqui a pouco a pessoa está completamente sozinha. Para quê? Para ele dizer que ele é a única pessoa que te ama, que é a única pessoa que realmente se preocupa com você e que é o único que está do seu lado. Então você não pode sair dessa situação porque você está sozinho, ninguém gosta de você, ninguém se preocupa com você e você tem que ficar ali ao lado daquela pessoa. Outra característica é o desprezar os seus sentimentos. Ah, eu tô triste, eu tô chateada. E tudo pra ele é uma bobagem. Ah, você tá só reclamando, isso é bobagem, não tem nada a ver. Ah, você é louca, imagina, você é doida. Você é sem noção. Ele começa a acusar a vítima para que a vítima não consiga reagir, porque quando você é acusado, você se acusa. Você se encolhe e você começa a pensar que realmente o sentimento que você está sentindo é uma bobagem. Como é que eu vou reclamar da minha vida com uma pessoa que se preocupa tanto comigo, que me ama, que cuida de mim? Ele está brigando com todos para cuidar de mim? Todas as pessoas são erradas? Ele tá do meu lado. E quando alguém tenta falar alguma coisa, bobagem, ele é tão bonzinho. A vítima não quer ouvir. Porque ou ela construiu aquele castelo e continua lá, ou ela tem medo de fazer um movimento de mudança. Então, o que é importante? Pode ser que as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir esse vídeo não tenham esta situação. Mas pode ser também que na família de vocês alguém precise, algum amigo precise. Esse vídeo vai ficar disponível depois para que ele seja divulgado, para que possa ajudar algumas pessoas. O abusador, ele nunca fala manso, a não ser lá no começo do relacionamento. Ele fala de forma agressiva, para que o outro sinta medo e não queira conversar, não queira argumentar. Com o passar do tempo, as mudanças, as ameaças, elas vão se tornando mais constantes, elas vão se tornando mais agressivas, e é muito importante que se preste atenção nestes movimentos. Porque aquele ditado que diz, cão que ladra não morde, não é verdadeiro. Não é 100% verdadeiro. Este cão pode morder. Ele pode se tornar violento, ele pode se tornar agressivo. E a agressividade começa com um empurrão, com uma sacudida, com um puxão de cabelo, com um beliscão. Ele já começa ali a demonstrar o nível de agressividade, porque ele vai perdendo o controle. Quando ele é contestado, ele perde o controle. Então, é muito importante que se preste atenção nos pequenos detalhes. Essas agressões podem chegar a agressões violentas físicas. Pode chegar a assassinato. Por quê? Porque o que está dentro da alma do agressor é uma violência, é uma desordem e ele não tem limite.
ele quer ser obedecido. Ele exige ser obedecido. E quando isso não acontece, quando ele perde o controle da situação, ele vai agir de forma a ser ouvido. Então, seja na agressão física, ou seja num assassinato, numa tentativa de assassinato, que a gente vê N por aí. É só ligar o jornal. A quantidade de agressões ela é imensa. Uma vez a gente via homens agredindo mulheres, hoje é homens agredindo mulheres, mulheres que agredem homens, homossexuais, homoafetivos se agredindo, pais agredindo e matando filhos. Isso é um descontrole, isso é um abuso, isso é um relacionamento tóxico. E quando as pessoas estão no relacionamento e elas têm filhos, e elas permanecem nesse movimento, o que acontece? Eu não estou protegendo o emocional dos meus filhos, e eu sou 50% responsável por isso. Ah, mas eu aguento. Eu sou adulta, eu aguento. Beleza. E os traumas que ficam na cabeça da criança? Como é que essa criança cresce? Como vai ser a reação dela lá na frente? Vendo um na relação agredindo e o outro aceitando a agressão, sem tomar atitude. Ou ele vai se tornar um agressor, ou ele vai ser aquele agredido, ou ele é a vítima. Por quê? Porque é o quadro que ele aprendeu, principalmente quando se trata da primeira infância. As questões que se desenvolvem na primeira infância é o resultado do adulto doente, emocionalmente doente. Então é muito importante que se tome consciência de que o casamento é meu, a vida é minha, desde que você não seja responsável por outras pessoas, desde que você não envolva outras pessoas. É seu livre-arbítrio, claro que é. É seu direito de fazer o que você bem entender. Mas aí você tem que colher os frutos disso também, em algum momento. As vítimas, normalmente, elas demoram para acreditar, para perceber que o abuso é real. Que aquilo está acontecendo com ela. E que aquele descaminho está levando para um lado muito perigoso. Normalmente as pessoas não querem acreditar que aquela pessoa que ela escolheu para conviver, para dividir a sua vida, ou para aquela pessoa que é pai e mãe, que não vai querer o mal do filho, ou ainda aquele amigo tão querido, ele é um manipulador. Ele é cruel. Nós trazemos dentro de nós uma índole boa. Na maioria das pessoas a índole é boa, porque senão o mundo está perdido. E aí nós temos dificuldade de entender, de aceitar e de acreditar que existem pessoas capazes de fazer uma maldade. Capazes de nos agredir, seja física ou emocionalmente. Capazes de denegrir a imagem de alguém. Porque para nós não fecha. Para nós é isso, é ser bom, é ser colaborativo, é ser amoroso, é ser respeitoso, é fazer um movimento de bondade. Mas infelizmente nem todas as pessoas são assim. E é por essa razão que muita gente acaba chegando no fundo do poço. Porque ela continua insistindo numa relação falida.
A carência, a baixa estima, faz com que as pessoas pensem que não são merecedoras. Nem de atenção, nem de carinho. E aí elas acabam se sujeitando a esses relacionamentos desastrosos. Por quê? Porque ninguém olha para mim. Ninguém me vê. Será que ninguém vê? Ou será que colocaram tantas coisas na nossa cabeça que hoje nós acreditamos que não merecemos nada? Muitas pessoas cresceram vendo e assistindo a relacionamentos abusivos. Vocês acham que essas pessoas, elas acham que é normal ser feliz e viver bem? Não. Elas acham que o normal é aquele padrão da agressão, da violência, da briga, da discussão, da discórdia. Para elas é o normal delas. Então é muito importante que as pessoas comecem a olhar para as relações, olhar para os seus casamentos, para as suas amizades, para o comportamento dos pais com relação aos filhos, ou às vezes dos filhos com relação aos pais, e percebam esses itens que nós levantamos. Essas características do abuso. Parecem uma exceção, mas não é mesmo, Lucas? É só aparência. Uma coisa que eu posso afirmar para você: a culpa não é sua. Você é merecedor. Você precisa buscar auxílio de amigo, de família. Se você vive numa relação assim, busque a sua família de volta, porque normalmente eles acabaram descartando, ou ele conduziu para que você ficasse longe da sua família. A família é o nosso primeiro apoio. É o nosso alicerce. Em alguns casos não conseguimos esse alicerce, mas na maioria das vezes é exatamente isso. Você é capaz. Tudo que está acontecendo não é o fim. Pode ser um começo. Pode ser um impulso que você precisa para mudar, conduzir toda a diferença, fazer toda a diferença na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, ou ensinar para aquele amigo que ele precisa ser diferente, ou descartar este amigo se ele não servir sem dor, sem culpa, porque a escolha foi dele. Você entrou de coração. Então é muito importante que as pessoas revejam as situações, que as pessoas ajam, se libertem. Você é uma pessoa forte. Você precisa somente descobrir aí dentro de você onde é que está escondida essa força. Onde é que está a chave que você precisa virar para fazer diferente. Se você não tem um amigo, se você não tem um parente, se você procure uma ajuda especializada. Existem muitos movimentos que são de ajuda. Existe assistência social. Existem muitos órgãos, ONGs, que estão para auxiliar. Busque ajuda. Se liberte. Se permita viver uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida amorosa. Se permita. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Eu gostaria muito de
de dizer a vocês da minha gratidão por vocês estarem comigo aqui, ficarem comigo durante este tempo, com este assunto que é doloroso para muitos, mas que é muito importante, que foi escolhido e trabalhado com muito carinho, que nós teremos ainda essa semana mais uma live, ainda não defini o dia, por conta da minha agenda, mas que em breve nós vamos nos encontrar novamente. Eu desejo uma excelente noite para vocês, uma noite de luz, de bênçãos, de tranquilidade e de muita reflexão. Compartilhem com os amigos que vocês achem que é necessário. Compartilhe com as pessoas do seu círculo de amizade. Boa noite a todos. Me sigam no Instagram para que vocês sejam comunicados do momento da live. Se inscrevam no meu canal do YouTube para que vocês tenham acesso a todos os vídeos. E esse vídeo vai ficar disponível aqui no Insta por uns dias e depois no meu Instagram. Gratidão pela atenção, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até um próximo momento. Gratidão, boa noite.